Fala galera, beleza? Tudo certinho? Ó, não liga esse negócio preto aqui que é meu microfone para o som ficar melhor para vocês. Como é que vocês estão? Estamos indo aí para os finalmente do semi, hein, gente? E o assunto que falta para a gente terminar e encerrar de vez é termoquímica. Assunto esse que é de extrema importância quando a gente fala de vestibulares, e não só de vestibulares, mas a termoquímica ela tá super presente na nossa vida. Já vou mostrar isso para vocês. E a parte da termoquímica é uma parte que, por exemplo, quem vai fazer a CAF tem que se preocupar com a parte dos cálculos de termoquímica. Quem vai fazer o UFSC, o DESC, cai as duas coisas. Cai a parte teórica, sim, a UDESC gosta da parte teórica, a UFSC também, e a UDESC dá uma puxadinha para os cálculos, a UFSC de vez em quando também. Então, basicamente, a gente vai dividir a termoquímica em dois momentos. Um momento mais teórico, que vai ser a aula de hoje, a introdução e tudo mais, e um momento mais com os cálculos, que daí ficamos na aula que vem para encerrar tudo, tá bom? Então, vou começar, estamos na página 120 e 121 aí da apostila de vocês. E galera, seguinte, a termoquímica, então, deixa eu ficar aqui para não atrapalhar, é a parte da química que vai trabalhar com o calor, com a energia envolvida nas reações e nas transformações. E aí eu quero te dizer que assim, ó, gente, se tudo é feito de átomos, tudo que você toca, tudo que você vê e o que você não vê também, tudo é feito de átomos. Se os átomos, né, se as moléculas, as moléculas são unidas por átomos e a gente tem as ligações químicas, então tudo tem uma energia contido. Por exemplo, se eu quiser saber o quanto de energia tem isso daqui, ó, que é de madeira, o que eu posso fazer? Eu posso queimar a madeira. O tanto de energia que continha ali naquela substância, né, vai ser o quanto de energia vai liberar. Tanto que, se a gente fosse comparar, pensa assim, ó, você queima uma folha de papel, você vai fazer um foguinho, agora você queima, sei lá, 1000 folhas de papel, vai fazer um fogo bem maior. Por quê? Porque pelaquela quantidade, tu tem mais energia ali acumulada, então a combustão vai ser maior. Então, tudo tem uma energia associada, certo? Porque tudo é feito de átomos que são unidos, né, de moléculas que são unidas por ligações químicas. Então, tu vai ter uma energia associada, tá? Aí aqui, eu trouxe pra vocês, pra gente relembrar, que isso daqui a gente já tinha visto lá na parte de título, mas é que eu quero deixar mais claro aqui pra vocês, isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta, olha só. A gente tem aqui a polenta congelada da avó, agora não sei como é que é o nome da avó, mas olha isso daqui, ó. Valor energético, tá vendo? 92 quilocalorias ou 386 quilojoules. Isso daqui, galera, é unidade de energia. Então, é o quanto de energia que eu vou receber se eu ingerir essa quantidade, né, essa porção ali de 100 gramas. Então, como a termoquímica, ela tá no nosso dia a dia, tá vendo? Isso daí, ó, a gente vai estudar quilojoule, quilocalorias, fazer os cálculos, né, de entalpia em relação a isso. É isso aí, esse é o conteúdo energético. Aí, não sei se você, né, quem já foi na nutricionista pelo menos uma vez na vida, já deve ter visto essa associação de que, ó, quando você ingere 1 grama de carboidrato, você está ingerindo 4 calorias. 1 grama de proteína, também 4 calorias. Agora, 1 grama de gordura, você já vai estar ingerindo 9 calorias. Então, por exemplo, você consegue ter uma refeição mais calórica comendo menos se você ingerir gordura, né? E se você quiser comer mais, e, por exemplo, às vezes menos calorias, você vai ingerir carboidrato, proteína, enfim. Então, dá para fazer esse jogo sabendo o quanto de energia aqueles alimentos vão fornecer pra gente, tá? E isso é termoquímica, estuda o calor, a energia envolvida e a reação que acontece no nosso corpo quando a gente come nada mais é do que uma reação de combustão, tá? Então, né, toda combustão é uma reação de que tipo? Exotérmica. Então, a classificação em relação às reações químicas, a gente vai classificá-las em duas. As reações, elas vão poder ser exotérmicas ou endotérmicas. E aí, lembra o seguinte, ó, exo, pra fora. Então, a exotérmica, ela vai liberar energia pra fora. Então, a gente tem mais ou menos algo assim. Só lembra que, né, e pensando um pouquinho em física, sempre depende do referencial. Então, por exemplo,
se eu, vamos supor, queimar esse papel aqui, os arredores, né, queimando esse papel, o arredor vai receber calor e o papel vai perder, vai liberar energia, tá? Então, exotérmica libera energia, o meio externo, no caso, esquenta ou aumenta a sua energia, né? E a endotérmica já vai ser o contrário, tá? Exemplos de reações exotérmicas. Combustão disparada é a mais importante de todas. Daí a gente tem a fissão nuclear, a gente tem a fusão nuclear. Lembra, né, que o Sol, aqui a imagem do Sol, o Sol é um grande reator de fusão nuclear. E tanto a fusão nuclear quanto a fissão liberam alta quantidade de energia. A gente tem aqui a combustão, como eu falei para vocês. Então, quando a gente ingere o alimento, a gente precisa desse oxigênio, pois a gente vai ter, né, o combustível é a glicose, que daí pode vir, enfim, do carboidrato, de várias fontes. Então, a gente tem aqui glicose, combustível, o comburente é o oxigênio que a gente respira, e aí vai rolar a combustão que vai liberar energia para ti, né, para te poder ter, enfim, se movimentar e falar e andar e tudo mais, tá? Então, exemplos de reações exotérmicas. Endotérmicas já são as reações que vão absorver energia. Lembra? Endo, para dentro. Então, para aquela reação acontecer, ela absorve energia. E aí, lembrando que, né, diferente da exo, que vai, então, aquecer o meio externo, a endo é como se ela fosse resfriar o meio externo. Por quê? Porque o que ela vai fazer, a endotérmica? Ela absorve calor para conseguir acontecer a reação. Tá? Então, absorve energia, o meio externo perde energia, por isso a gente tá aqui, né, esfria os arredores. Então, o calor vai para o sistema ali que você tá analisando, beleza? Aí, exemplos de reações endotérmicas, né? Bem importante, a fotossíntese. Então, a gente vai ver que as plantas, elas vão absorver essa energia do sol para conseguir ali produzir o seu próprio alimento. Ebulição e evaporação, que são mudanças de estado físico ali, né, do líquido para o gasoso. Então, essa mudança exige a absorção de energia para acontecer. Temos também o cozimento dos alimentos, que também é um processo endotérmico, né? Para eles cozinharem, a gente dá energia e essa energia vai ser ali absorvida. Os outros exemplos que eu gosto de falar da endotérmica, todos esses três aqui, ó, tanto o suor, quando a gente está molhado e sai do mar, sai da piscina, e o álcool em gel também, todos esses, a explicação é exatamente a mesma. Então, pensa assim, ó, o suor, né, você suou, então tá no estado físico líquido ali o seu suor. E à medida que esse suor, ele vai evaporando, à medida que, por exemplo, a água do mar, que você tomou banho de mar, vai evaporando, para ela evaporar, ela tá passando do estado líquido para o gasoso. O estado gasoso é um estado de maior energia, o estado líquido é de menor energia. Então, para pular daqui para cá, eu preciso roubar calor de algum lugar, eu preciso absorver essa energia. E eu roubo de quem? Da tua pele, no caso da nossa. Por isso que quando você passa álcool em gel na mão, o álcool, ele, né, é bem volátil, evapora com facilidade, dá aquela sensação de geladinho. Por isso que quando você sai da água do mar, você sente frio, porque literalmente, né, o líquido que está ali, para ele ir para o estado gasoso, ele precisa absorver energia e ele absorve do seu corpo, certo? Então, sempre tomar cuidado com esse referencial no sentido de a reação ali ou a transformação é endotérmica, mas às vezes eles perguntam o que acontece com o arredor, o que acontece com a minha pele, o que acontece com a água, enfim, né, eles fazem esse tipo de pergunta, então só para vocês ficarem ligados aí, tá bom? Todos os exemplos endotérmicos. Bom, e já que a gente está falando de calor, de energia, tem como a gente medir esse calor envolvido nas reações, essa energia? Então, como é que a gente faz para saber, por exemplo, no rótulo do alimento que tem tantas quilocalorias, que tem tantos quilojoules? A gente faz isso ou com um calorímetro, né, com o calorímetro, com a bomba calorimétrica. E para isso, né, eu vou te mostrar algumas fotos de como que funciona esse calorímetro e tal, e a gente consegue saber a quantidade de calor por essa fórmula que você já deve ter visto na física, né, que vai relacionar pra gente a massa, o calor específico, a variação da temperatura e a quantidade de calor ali que a gente tem. Então, olha só, esse aqui é um exemplo de
um calorímetro, tá? Só que esse daqui, como vocês podem ver, já tá mais associado ali ao computador, então ele já é mais, digamos assim, moderno, já sai os resultados ali, tudo bonitinho. E eu vou mostrar pra vocês o único na verdade, eu já vi 2 calorímetros, um que a gente fez lá na UFSC, na primeira fase da faculdade, só que ele era bem simplesinho, sabe? Então tinha muita troca de calor com o ambiente, não era tão preciso. E aí, quando eu fui fazer um laboratório de físico-química, que inclusive essas fotos que vocês estão vendo aqui fui eu que bati, aí sim eu vi um calorímetro, e tanto que assim, no laboratório de físico-química, todas as duplas do laboratório tinham que fazer o experimento juntos, porque só tinha um calorímetro, e esse calorímetro aqui, segundo a nossa prof, tem 40 anos, olha só, mais velho que eu o calorímetro. E aí, como é que funciona, ó? Então, a gente tem ele aqui a gente tem um termômetro, ó, para medir a variação de temperatura. Isso aqui é uma lupinha pra gente conseguir enxergar melhor ali o termômetro. Esse negócio preto que vocês estão vendo aqui, ó, é um agitador da água que tem ali dentro, ó. Pode ver que aqui ele tem um negocinho assim que gira, então ele é um agitador para manter a homogeneidade ali da água em relação à temperatura. Aqui ele tá todo fechadinho, aqui ele já tá mais aberto, ó. E a gente pega esse negócio que tá meio triangulinho e coloca ali dentro com a substância que a gente quer analisar, ó. Então, olha só, dá uma olhada aqui. O agitador desce, vai ficar girando, aqui tem água, e aqui dentro tem tipo um potinho, digamos assim, super vedado. Ó, esse é o potinho, e a gente coloca a substância que a gente quer analisar e que a gente quer saber a quantidade de energia, de caloria, de quilojoule que a gente tem, a gente bota aqui dentro desse potinho e faz uma reação de combustão com ela. A quantidade de energia que ela liberar para a água, a gente consegue calcular, então, consequentemente, é a quantidade de energia que continha naquele alimento ou naquela substância. No nosso caso, lá na UFSC, a gente fez a experiência com o naftaleno, né, que aqui é aquela bolinha de naftalina que a gente usava antigamente no guarda-roupa para tirar mofo, enfim. Então, olha só, aqui tá o naftaleno e, cara, eu sei que não dá pra ver, tá, galera? Mas aqui, olha só, esse naftaleno, ele tá preso por fios bem fininhos e é tão fininho, ele tá aqui, ó, que não dá nem pra enxergar, tá? Deixa eu apagar aqui. Não dá pra ver, é muito fininho, porque é esse fiozinho conectado ao naftaleno que vai possibilitar a combustão, tá? Então, olha o que vai acontecer. A gente fecha ali, ó, coloca isso lá dentro e fecha tudo como vocês estão vendo aqui. Aí a gente vai lá, liga um botãozinho que vai fazer com que esses 2 fiozinhos que estão conectados aqui vai ter uma diferença de potencial e vai entrar em combustão. Toda combustão, acabamos de falar ali quando a gente classificou as reações, toda combustão é exotérmica, então ela vai liberar calor para os arredores. E quem que está aos arredores desse potinho? A água. Então a gente vai conseguir ver uma variação, um ΔT, uma variação de temperatura na água. E com isso a gente consegue calcular a quantidade de calor. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui eu tenho tipo um desenhozinho assim do calorímetro, vou até ficar menorzinho aqui para conseguir mostrar melhor para vocês. Então a gente tem um desenhozinho do calorímetro, mais ou menos como é que é, o agitador. Aí a gente tem, vou colocar aqui também, ó, o termômetro, tá? E aqui o fiozinho, né, que externamente a gente dá um toquezinho e ele vai, então, pela diferença de potencial, vai rolar a combustão aqui desse alimento, ou no nosso caso ali era o naftaleno. E aqui, né, fica girando a água e a gente consegue olhar no termômetro qual que é a diferença. Então, para calcular isso, a gente usa lá da física o que macete? Em que, olha só, o M é a massa da água que está aqui em volta, o C é o calor específico da água e o ΔT é a variação de temperatura que a água sofreu. Com isso, eu vou conseguir calcular o Q, que é a quantidade de calor recebido pela água devido à combustão ali da minha substância. E se a água recebeu tanto de calor, é porque era o tanto que continha lá dentro da substância. Tá, o tanto que ela liberou é o tanto que ela tinha. Então, quer ver? Ó, as unidades que vão aparecer pra gente desse calor, elas podem vir em caloria, podem vir em quilocaloria, podem vir em joule ou quilojoule, tá, gente? Então, aqui eu coloquei algumas transformações que às vezes podem ser interessantes pra nós. Mas deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em cima, ó. Eu tô chiquérrima aqui com uma canetinha,
mas vamos ver se eu consigo fazer lá em cima. Olha só, deixa eu pegar aqui, ó. Como é que a gente faria isso, ó? Aí vamos supor que a massa da água, tá, gente, que tá aqui, ó, tipo, toda essa massa que tá aqui de água é 1 litro. E 1 litro de água é a mesma coisa que 1000 gramas, tá? Ai, meu Deus, cadê? É que eu tô com uma canetinha aqui, tô tentando fazer. Então, a massa de água, 1000 ml, é a mesma coisa que 1000 gramas. O C é o calor específico da água, que é uma caloria sobre grama vezes grau Celsius, tá? Essa unidade ali do C. E o ΔT, imagina que a temperatura inicial era 25, a final era 50, então a variação final menos inicial vai ser 25 graus Celsius, certo? Deixa eu pegar aqui uma corzinha diferente de caneta, peraí, aqui. Cor da caneta, vou pegar uma verde, e daí vou lá pra cima de novo. Olha o que vai acontecer. Esse corta com esse, o grama corta com grama e o nosso resultado vai sair em caloria. Então, o resultado aqui, se a gente fizer, vou pegar a caneta vermelha de novo, vai ter então um Q, cadê minha caneta? Q igual, meu Deus, que horrível! 25.000 calorias, certo? 25.000 calorias, que é a mesma coisa que 25 quilo. Esse 1000 aqui, a gente poderia trocar ele por quilo. 25 quilocalorias. Isso foi a quantidade de calor que a água recebeu. Então, isso quer dizer que é a quantidade de calor que continha, por exemplo, nesse alimento daqui. E aí, com isso, a gente conseguiria dizer que esse alimento, então, ele vai fornecer pra gente a uma certa quantidade de gramas, 25 quilocalorias ou 25.000 calorias, tá entendendo? Então, é mais ou menos assim. E pra gente dizer o conteúdo energético dessa coisinha amarelinha aqui, que tá aqui embaixo, ó, isso, o conteúdo energético desse sistema, dessa comida, enfim, do que a gente estiver medindo, a gente não chama daí de calor, a gente chama de entalpia. E aí que entra o nosso conteúdo de hoje. Entalpia vai ser simbolizado, então, pela letrinha H. E o que é entalpia, galera? Entalpia nada mais é do que o conteúdo energético de um sistema medido a pressão constante. Sim, nós temos que ter a pressão constante, porque se a gente variar a pressão, a gente pode variar a entalpia, a energia, tá? Então, todas as vezes que vocês lerem entalpia, cara, pense em energia. Isso ajuda muito e fica mais fácil de você entender. Então, olha só, eu botei aqui um exemplo de uma reação de combustão, certo? Eu tenho o hidrogênio, ó, a combustão do hidrogênio, que libera água e libera, né, exotérmica, toda combustão é exo, libera energia. Eu vou ter associado a essa reação um estado inicial, uma entalpia inicial, e isso tem a ver, se você for pensar, ó, com todos, por exemplo, assim, ó, tu tem, opa, era pra pegar uma caneta, tu tem aqui, ó, o H ligado ao H, ou, por exemplo, aqui, tu tem o O ligado com O. Gente, só o fato de tu ter que nessa reação quebrar essas ligações, tudo isso já tem uma energia inicial envolvida. Por isso que eu coloquei ali, ó, o estado inicial, a entalpia inicial dos reagentes e o estado final, a entalpia final dos produtos. E aí o que a gente diz? Que a gente não consegue, digamos assim, medir o valor de entalpia absoluto. Então, o que a gente mede, como vocês viram ali pelo calorímetro, tipo, se eu não fizesse nada, eu não conseguiria saber o quanto de energia absoluta que tem ali dentro da minha substância, daquele amarelinho que estava ali no calorímetro. Então, o que eu faço? Eu provoco uma reação e aí sim eu consigo ver qual é a variação de energia, a variação de entalpia e com isso, basicamente, saber o quanto continha ali. Então, a gente mede a variação de entalpia. Se eu quisesse saber a variação de energia dessa reação, eu faria o estado final menos o inicial, ou seja, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? E lembrando, né, o somatório. E aí eu consigo descobrir, digamos, o ΔH, o quanto de energia essa reação vai liberar. Beleza? Então, a gente vai trabalhar na química com entalpia e não com a quantidade de calor. Mas aí, só para frisar para vocês, ó, sempre que a reação ela for endotérmica e for absorver energia, o que acontece com a substância? Ela absorve energia. O que acontece com o meio externo?
o meio externo perde energia. Então, galera, isso daqui, ó, é como se fosse da substância mesmo, certo? Da substância que você está analisando. O ΔH vai ser sempre positivo quando a gente estiver absorvendo calor. E o que vai acontecer com o meio externo? O meio vai perder calor. Então, a gente diz, né, que quando o ΔH for positivo, é porque a substância está recebendo. E o que está acontecendo com o meio? O meio está perdendo. Então, sempre um vai ser o contrário do outro. E esse que a gente usa para o meio externo. E sempre que a gente tiver uma reação que for exotérmica, né, o ΔH vai ser negativo, a variação de entalpia vai ser negativo, e o sistema aos arredores, né, o meio externo vai estar ganhando esse calor que a minha substância vai estar perdendo. Por isso que o calor a gente diz que é positivo, né, para exotérmico. Então a quantidade de calor liberada vai ser positiva e o ΔH vai ser negativo. Gente, e esse negativo e esse positivo que aparece é só para dizer pra gente assim, ó, oi, estou perdendo calor, ou para dizer pra gente assim, oi, estou absorvendo calor, porque não existe, o valor ali de energia negativa real, entende? O sinal de menos e mais só servem para falar isso, estou liberando, estou absorvendo. Tudo beleza? Então, vamos começar como que isso pode aparecer, como que essas representações podem aparecer pra gente. Ó, as reações endotérmicas podem aparecer com ΔH assim. Então, ΔH maior que zero, ΔH positivo, reação endotérmica, né? Aqui, inclusive, é a fotossíntese. Pode aparecer com um valor positivo, então, mais 2.880 kJ, então, endotérmica. Ou, às vezes, galera, o ΔH, ele aparece embutido, ele aparece dentro da equação. E aí você tem que tomar um certo cuidado. Porque quando ele aparece dentro da equação, olha o que vai acontecer. O CO2 mais a água, eles precisam absorver 2.880 kJ para conseguir formar a glicose e o O2, tá? Então, essa é a interpretação. E aí eu gosto de falar assim, sempre que o calor está no reagente, é porque o calor ele foi recebido, RR, reagente recebeu. Tudo bem? E assim, da mesma maneira que ele pode aparecer aqui, ele pode aparecer lá no produto com esse sinal de negativo. Esse daqui é, assim, nos vestibulares daqui eu nunca vi aparecer desta maneira, mas sou obrigada a te mostrar porque, né, vai que aparece e daí eu não mostrei, vou ficar com consciência pesada. Então, esses três aqui de cima são os jeitos mais comuns. UFSC, galera que vai fazer o UFSC, a UFSC adora esse terceiro jeito aqui, tá? De embutir o ΔH dentro da reação. Então, isso seria maneiras que pode ser apresentado pra gente o ΔH em reações endotérmicas. E assim como pode aparecer, né, o gráfico de reações endotérmicas. Então, olha só. Sempre é importante a gente olhar o gráfico do que ele é, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a energia... Opa, volta. Vamos lá, a gente vai ter aqui, ó, a energia, né? E aqui a gente vai ter o decorrer da reação, o caminho da reação que acontece para lá. Bom, quando a gente fala de energia, a gente vai falar de entalpia, e essa entalpia pode estar em quilojoule, em quilocaloria, e aqui nós temos, ó, a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos. Então, olha só, o teu reagente absorve muitão, libera, não tanto assim. Então, o saldo dessa reação aqui é de absorção, tá vendo? Porque eu absorvo muito mais do que eu libero. Por isso é um gráfico endotérmico, ó. Absorve muitão e libera só um pouquinho. Lembrando que todas as reações vão absorver e liberar, todas. Por quê? Porque para a gente quebrar as ligações dos reagentes, esse quebrar precisa ser endotérmico e o formar é exo. Então, basicamente, é como se todas as reações absorvessem e liberassem, só que o que a gente estuda é o saldo, né? Então, o saldo da endotérmica é que absorve mais do que libera, tá? E daí, coisas que a gente tem nesse gráfico, ó, então entalpia dos produtos, energia dos reagentes, e nesse tipo de gráfico de endotérmico, sempre a entalpia dos produtos vai ser maior que a dos reagentes. A gente tem do meu reagente, ó, o tanto de energia que ele precisa absorver para chegar no pico máximo da reação, isso é chamado de energia de ativação. Acredito que vocês já tenham visto isso um pouco lá na cinética. É a energia mínima necessária para que tu comece uma reação.
o nome já é bem intuitivo, né? Energia para ativar a reação. Então, se eu não vencer essa barreira de energia de ativação, eu não consigo fazer com que a reação efetivamente ocorra. Lá no pico mais alto do gráfico, nós temos o complexo ativado, e o complexo ativado é o pico de maior energia e é o pico de maior instabilidade, é onde a gente tem ligações sendo quebradas, ligações sendo formadas, e é o estado intermediário, literalmente, entre o reagente e o produto. Eu quero mostrar isso para vocês numa reação real, já vou mostrar no slide seguinte, mas antes só deixa eu mostrar onde é que está o ΔH. Olha lá onde é que está o ΔH, ó. O ΔH está na diferença dos produtos pelos reagentes. Então, né, sempre que a gente fizer final menos inicial, produto menos reagente, nós vamos obter o valor de ΔH. Então, tu imagina assim, ó, o produto tem um valor de 10, o reagente tem um valor de 2. Se tu fizer 10 menos 2, tu vai obter, então, 8. Por isso, o ΔH positivo, a endotérmica, sempre vai aparecer com essa setinha para cima. Sempre que tiver setinha para cima, né, dos teus reagentes até o produto, o gráfico é endotérmico. Aí, olha só, outra maneira que pode aparecer, deixa eu só sair daqui rapidinho, olha só. Eles podem fazer o quê? Eles podem não demonstrar... Opa, volta. Eles podem não demonstrar essa parte aqui do gráfico, ó, gente. Tirar essa parte aqui toda, ó. Tirar toda essa parte aqui, tá vendo? E só mostrar dos teus reagentes até os teus produtos. Daí o gráfico ficaria assim, ó. Dá uma olhada, tá vendo? Só mostra dos reagentes até o produto, só mostra dos reagentes até o produto. Então, isso é uma outra maneira de aparecer gráfico, tá? Só mostra isso, não mostra aquela curvinha que é a energia de ativação. Mas tudo igual, né, entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos e tudo mais. E ali, essa imagem aqui é para que eu consiga te mostrar o que acontece no complexo ativado. Olha só, tu tem isso daqui, que é os teus reagentes, estado inicial, H2 e I2. Daí aqui tu vai ter o teu estado intermediário e lá tu vai ter o teu estado final, seria os teus produtos. Então, ó, H2 mais I2 formando HI. O estado intermediário, que é o que aparece lá no complexo ativado, é quando a gente tem, né, o choque, uma colisão efetiva, e você vai ter basicamente isso aqui, ó, a gente não representa com traços cheios. Por quê? Porque essas ligações aqui, elas vão estar sendo quebradas, ó, essa do reagente, tanto do H do H quanto do I com I vão estar sendo quebradas, e a do HI vai estar sendo formada. Por isso que é o estado de maior energia, de maior instabilidade que a gente vê ali no complexo ativado, tá? Daí, do mesmo jeito que a gente viu o gráfico de endo, a gente tem o gráfico de exo. E tem as representações de exo também. Então, ó, pode aparecer com ΔH negativo, pode aparecer o valor ali com um menos, pode aparecer embutido na reação. E isso daqui, ó, é o jeito que eu gostaria que vocês tomassem mais cuidado, porque isso é super comum de aparecer e a galera vê um sinal de mais aqui e acha que é endotérmico. Mas qual que é a sacada, ó? O H2 reage com o O2 e forma. O que que forma? Forma água e forma calor. Então, esse calor ele está sendo liberado. Então, sempre que nós tivermos calor no produto, é um calor que foi perdido. Lembra? ΔH embutido na reação, no reagente recebido endotérmico. No produto, calor perdido exotérmico, tá? Tomem cuidado com isso. E da mesma maneira que eu mostrei do outro, ele também pode aparecer no reagente, só que lembrando que esse jeito aqui é o menos comum de aparecer. O mais comum de aparecer mesmo, ou é esse daqui, volta, ou é esse daqui, ó, com o valorzinho mesmo, tá? Ou é esse daqui com o ΔH embutido na reação. Beleza? Então, vamos adiante. Ó, o gráfico de exo. Então, tu tem a mesma coisa, ó, entalpia do reagente, entalpia no produto, só que nesse caso, né, a entalpia do produto vai ser menor que a do reagente. E olha a diferença do gráfico de exo, ó. Eu absorvo um pouquinho, porque todas as reações, para começar, elas vão precisar absorver. Então, eu absorvo um pouquinho e libero muitão. Então, eu libero mais do que eu absorvo. Por isso, é um gráfico de exo. Aí, a gente tem a energia de ativação, a gente tem ali o complexo ativado, ó, as ligações sendo quebradas e sendo formadas, e o ΔH do meu reagente até o meu produto, né, nesse caso ΔH é negativo. Então pensa assim, ó, o produto tem um valor de 2, o reagente tem um valor de 10, daí tu faria produto menos reagente, então 2 menos 10 daria menos 8, por isso que ΔH negativo.
vai aparecer quando a gente tiver um gráfico de ESO, tá? Perceberam que no gráfico de ENDO as setas estão subindo sempre e no gráfico de ESO as setas vão estar sempre descendo e como eu já te falei, eles podem não querer representar essa parte aqui do gráfico, ó. E aí eles representam só isso aqui, ó, do teu reagente até o teu produto. E aí, como é que ficaria? Olha só, ficaria assim, tá? Então, seta descendo, ó, descendo, perdendo energia, liberando energia, e seta para cima, absorvendo energia, beleza? Então vamos adiante para falar dos fatores que influenciam no ΔH. Olha só, nós temos, tá, temperatura e pressão que vão influenciar, quantidade dos reagentes e produtos, estados físicos dos reagentes e produtos e alotropia. Lembra que nós já vimos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, alotropia também, vimos lá no começo do ano, então isso tudo vai nos ajudar agora. Ó, sobre os fatores que influenciam, primeiro temperatura e pressão. Lembrando que na termoquímica, nós trabalhamos com a reação à pressão constante, porque se nós mudarmos a pressão, nós vamos mudar ali o valor do ΔH. Aqui o exemplo eu botei, ó, ΔH a 15 graus e a 75, e é a mesmíssima reação, tudo igual e o valor de energia mudou, porque a temperatura vai influenciar nesse valor de ΔH, tá? Quantidade de reagentes e produto. Alô, galera que vai fazer o DESC. Então, isso daqui é extremamente importante. Olha só, a mesma reação realizada diversas vezes, variando o número de mols dos reagentes e produtos, varia também o ΔH. Então, ó, aqui a gente tem 1 mol, meio e 1. ΔH mais 90. 2 mols, 1 e 2. Dobramos. Olha o ΔH, dobrou também, tá? E isso tem muita lógica, gente, porque aquele negócio que eu falei pra vocês, ó. Se eu queimar uma folhinha de papel, aqui vai liberar uma certa energia. Mas se eu queimar 1000 folhas de papel, vai liberar muito mais. Então, a quantidade de reagentes em produtos o ΔH vai ser influenciado por essa quantidade, porque daí eu vou ter mais ligações, mais energia e tudo mais, tá bom? Então, vamos ver como é que seria isso. Olha só, isso daqui é tipo como se fosse, literalmente, um cálculo estequiométrico misturado com ΔH, mas é bem tranquilo, tá, gente? Ó, o ΔH é proporcional à quantidade dos reagentes e produtos e respeita a estequiometria da reação. Então, olha só, 1 mol de H2, 68,3 liberados nessa combustão, se você fizer a combustão de 1 mol de H2. Só que a gente pode substituir esse mol por gramas, por exemplo. Então, se a gente substituir, a gente ficaria assim, ó. A massa do hidrogênio na tabela é 1, que vezes 2 vai dar 2. Então, o H2, se você queimar 2 gramas de H2, você vai liberar 68,3. Lembrando que essas duas linhas são exatamente iguais. Daí, o que acontece com a maioria dos exercícios? Eles vêm e falam assim, ó. E se eu queimar 4 gramas de H2, quanto eu libero? Daqui para cá, você libera o dobro. Então, você vai botar um X aqui, fazer a regra de 3 normal e descobrir que é o dobro de 68, 136. Aí eles vêm. E se eu tiver queimando 16 gramas, quanto que eu libero? Então, tu vai liberar ainda mais. Então, o ΔH é proporcional a essa quantidade. E se eu tiver, ao invés de 1 mol, eu tiver 10 mols? Aí tu vai pegar aquele valor e multiplicar por 10. E assim por diante. E isso aí aparece bastante, tá? Bastante nos exercícios. Inclusive, eu coloquei aqui, ó. Ah, não coloquei, coloquei depois. Então, depois eu vou mostrar pra vocês no exercício da UDESC, tá? Então, que mostra exatamente isso que a gente acabou de fazer, beleza? Bom, terceiro fator que influencia estados físicos dos reagentes e produtos. Dá uma olhada, olha só. Então, a mesma reação realizada diversas vezes, variando o estado físico, ó, H2O2 formando água líquida, H2 e O2 formando água gasosa. Dá pra ver que o valor de ΔH também varia. Isso porque, né, a gente sabe que o estado físico líquido, sólido e gasoso tem diferentes valores de energia ali, né, entre esses compostos. E a alotropia, a gente viu, né, carbono, grafite, diamante, enxofre rômbico e monoclínico, fósforo vermelho e fósforo branco, e O2 e O3. Então, olha essa reaçãozinha aqui, ó. Carbono, grafite mais O2, carbono, diamante mais O2, valor de ΔH também mudou, ou seja, também influencia, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, um gráfico,
tá? Que tem ali a nossa molécula de H2 mais O2 reagindo, formando água. Só que aí eu vou formar água nos 3 estados físicos, olha só. Eu vou formar água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. E o fato de eu estar em estados físicos diferentes vai me remeter a valores de entalpia liberados diferente. Então, olha ali, ó, o valor da água sólida menos 70, da água líquida menos 68 e da água gasosa menos 57. E só relembrando que a gente pode fazer as variações, né? Então, por exemplo, de sólido para líquido, para eu conseguir fazer essa mudança, ó, daqui para cá, a variação endotérmica, né, de sólido para líquido, de líquido para gasoso também endotérmica, tá vendo? Eu preciso absorver isso para conseguir mudar de estado físico. Agora só mudando, né, a água ali em estados físicos. E para voltar do gasoso para o líquido eu libero e do líquido para o sólido também, que seria mais ou menos isso daqui, ó. Tudo que tá aqui no gráfico eu coloquei aqui para vocês. Então, solidificação, fusão, vaporização, condensação e sublimação. E vou associar isso a essa imagem que a gente viu lá no começo do ano. Lembrando que, ó, toda essa ida para a direita, ela é endotérmica, porque o estado gasoso é o estado de maior energia. E toda a volta, né, então do estado de maior energia do gasoso para o sólido, vai ser exotérmica, tá? Então, por isso que a gente tem aí o ΔH associado, o ΔH associado para ir endo, para voltar exo, beleza? Então vamos lá mostrar para vocês aqui a alotropia. Nós já vimos a alotropia, que é o mesmo elemento químico formando substâncias simples e diferentes, e a gente tem ali os principais alótropos, né, carbono, grafite, diamante, O2 e O3, a gente tem o enxofre rômbico e monoclínico e fósforo branco e vermelho. Carbono, grafite, O2, enxofre rômbico e fósforo vermelho são os mais estáveis, são os mais comuns na natureza, consequentemente os menos energéticos. E isso vai dar pra gente valores de ΔH diferentes, tá? Porque se eu tenho menos energia ou mais energia, isso daí vai variar também. Então, para a gente finalizar, vamos resolver aqui um exercíciozinho contemplando tudo que a gente viu. Ó, primeiro de tudo, exercício da UDESC. O etanol é utilizado amplamente como combustível, já que na combustão completa de 1 mol de etanol há uma liberação de energia de 1.370 kJ para 1 mol. Qual a energia liberada na queima de 184 gramas de etanol? Primeira coisa, quem é o etanol? Ele não te deu, tá vendo? Então, tu teria que saber química orgânica. ET, 2 carbonos, AN, só ligação simples, OL, OH. Montei o etanol. Segunda coisa, vou, né, montar a reação de combustão. Temos que saber montar a reação de combustão. E o ΔH para 1 mol, né, de etanol vai ser 1.370 kJ de energia liberados. Vou balancear a equação, então, ó, colocando 1 na frente do álcool, tá? Isso tudo a questão, né, subentende que você sabe fazer. E agora sim, a gente vai utilizar ali o que a gente aprendeu hoje, ó. 1 mol, 1.370 kJ liberado. A palavra liberado já substitui aqui o sinal de negativo, tá, gente? Então, se eu tô falando de combustão, eu já elimino de resposta a letra A e a letra B, que não podem ser a resposta. Por quê? Porque combustão é sempre, forever, um processo exotérmico, tá? E aqui a gente tem, né, os valores negativos, então poderiam ser a resposta. Só que a gente precisa da massa do etanol. Então, você vai pegar, ó, calcular 12 vezes 2, 6 vezes 1, 16 vezes 1. A massa do etanol vai dar 46 gramas para 1 mol. Então, quer dizer, se você queimar 46 gramas, você libera isso. Só que ele está pedindo assim, ó, e se eu queimar 184 gramas? Se você queimar 184 gramas, você queima, né, você libera muito mais de energia. Então, se 46 libera 1.370, 184 pelas respostas só pode ser, né, 5.480 liberados, tá? Então, isso é relacionando o ΔH com a quantidade ali de reagente produto. Vou deixar esse aqui da UDESC para vocês resolverem, tá? Que é igualzinho. Esse aqui, ó, olha só que legal. Qual das reações a seguir exemplifica uma mudança de estado que ocorre com liberação de energia térmica? Galera, se você soubesse, né, dos estados físicos, esse esqueminha aqui, ó, de liberação
que a volta do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, a gente libera energia, você já mataria de cara, ó, de líquido para o gasoso é endo, de sólido para o líquido é endo, de sólido para o líquido é endo, de sólido para o líquido é endo. Então, só pode ser a letra C, né? O único processo que acontece com liberação, exotérmico, tá? Aqui eu coloquei mais um exercíciozinho para vocês, então vocês podem resolver depois, ele tá resolvidinho no slide. E pra gente finalizar, então, né, plano de estudos de JK, estudar em 5 dias o que deveria ter sido estudado em 50. Gente, vai ter exercício no Estudos, vai ter no Coque Arquivos também, uma lista bem legal e bem atual para vocês, e alguns exercícios da apostila, tá? Espero vocês na próxima aula, que daí a gente vai falar dos cálculos de ΔH. Muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima, tá? Um beijo, tchau, tchau!